Você já sentiu um aperto no peito quando olha para o mundo ao redor e percebe que algo grandioso está prestes a acontecer? Talvez você tenha ouvido falar sobre o arrebatamento, sobre o momento em que Cristo virá buscar os seus de forma súbita e inesperada. E como tantos outros, você se pergunta quando isso vai acontecer. Como você vai saber que chegou a hora? Meu amigo, minha amiga, preciso que você compreenda algo fundamental neste momento. Jesus não nos deixou às cegas nesta jornada. Ele falou de uma sequência divina, de um cronograma celestial, escondido em suas próprias palavras, destinado a nos orientar, nos preparar e nos despertar para o que está por vir. Hoje vou te levar por uma jornada profunda, através das palavras do nosso Salvador, para desvendar os sinais ocultos, os marcadores proféticos e as pistas espirituais que revelam o cronograma do arrebatamento. Isto não é apenas informação, é compreensão que transforma vidas e desperta almas adormecidas. Jesus alertou sobre conflitos armados e rumores de guerras, sobre tremores de terra, escassez de alimentos e enganos que se multiplicariam. Ele falou de tempos em que as pessoas esfriariam em seu amor, quando os corações se tornariam duros e quando o medo e a confusão tomariam conta da humanidade. Mas estes sinais não foram dados para nos aterrorizar. Pelo contrário, eles existem para iluminar nosso caminho e nos mostrar que a redenção está próxima. Cada instante que vivemos, cada acontecimento que testemunhamos, funciona como o ponteiro de um relógio divino que avança constantemente em direção ao momento em que Jesus chamará sua noiva. E aqui está o segredo que muitos não conseguem enxergar. Este cronograma não é apenas algo global e distante, ele é profundamente pessoal e individual. Cada coração que vigia, cada alma que permanece desperta, está sendo convidada a se alinhar com o plano que se desenrola diante de nós. O cronograma escondido está entrelaçado nas próprias palavras de Jesus. E hoje vamos ler essas palavras juntos, com os olhos bem abertos, com os corações preparados e com a fé totalmente viva e pulsante. Ao final desta jornada, você enxergará o mundo de uma forma completamente diferente. Você verá os sinais com clareza, sentirá a urgência no seu espírito e, mais importante ainda, será inspirado a viver completamente preparado para o momento que pode chegar a qualquer segundo, o arrebatamento dos santos de Deus. Jesus proferiu palavras que abalam a alma e despertam o espírito adormecido. Seus alertas nunca foram vazios ou sem propósito. Eles foram precisos, deliberados e cheios de intenção divina. Quando ele falou sobre guerras e rumores de guerras, sobre fome devastadora, sobre doenças que se espalham e sobre a terra tremendo sob nossos pés, ele estava nos entregando marcadores espirituais, pontos de referência em um cronograma que conduz diretamente ao arrebatamento. E ainda assim, com tanta frequência, essas palavras são tratadas com leveza, como se fossem eventos distantes, conceitos abstratos, ou algo que afeta apenas outras pessoas, em lugares longínquos. Meu amigo, preciso que você ouça isto com toda a clareza possível. Estes sinais estão se desdobrando agora, neste exato momento, e eles são profundamente pessoais para cada um de nós. Eles são um chamado ao despertar, um apelo à vigilância constante e um convite para estarmos prontos. Considere como Jesus falou sobre o engano que viria nos últimos dias. Ele advertiu sobre falsos cristos e falsos profetas, sobre pessoas que se levantariam proclamando que o fim chegou antes que realmente chegasse. Ele sabia que o clima espiritual dos últimos dias seria saturado de confusão e de direcionamentos enganosos que levariam muitos ao erro. Isto faz parte do cronograma oculto, é um processo de filtragem divina. Os sinais em si não são aleatórios ou caóticos, eles são sequenciais, possuem camadas de significado e foram projetados para separar aqueles que estão preparados daqueles que não estão. Quando nações se levantam contra nações, quando desastres naturais se intensificam em frequência e magnitude, quando o amor esfria nos corações humanos, estes não são meramente avisos soltos no ar.
Eles são indicadores claros de que o cronograma está avançando rapidamente. E existe uma dimensão pessoal aqui que não podemos ignorar de forma alguma. Jesus disse para estarmos em guarda, para que nossos corações não sejam sobrecarregados com a dissipação da vida, com a embriaguez das coisas mundanas e com as preocupações desta existência terrena. Perceba a especificidade destas palavras. Ele está dizendo que o cronograma se desenrola não apenas no mundo ao nosso redor, mas também dentro dos nossos próprios corações. Sua prontidão pessoal está alinhada com os sinais globais que vemos se manifestarem. Cada momento dedicado à oração, cada ato de fé genuína, cada passo dado em direção à santidade é parte da sua própria contagem regressiva pessoal. O arrebatamento é tanto sobre alinhamento espiritual, quanto sobre eventos mundiais que sacudem as estruturas da sociedade. Você pode olhar ao redor e ver o mundo tremendo em suas bases, pode ver nações em convulsão e caos generalizado, mas se o seu coração está adormecido espiritualmente, você perderá o momento crucial. Porém, se você está desperto, alerta e espiritualmente sintonizado com a voz do Espírito Santo, você reconhecerá os marcadores proféticos, sentirá a urgência pulsando em seu espírito e responderá com fé inabalável. A imagem que Jesus usou é profundamente reveladora. Pense na figueira, por exemplo. Ele disse que quando seus ramos se tornam tenros e começam a brotar folhas, sabemos que o verão está próximo. Meu amigo, o mundo está brotando sinais por todos os lados, e Jesus quer que observemos com discernimento aguçado. Cada guerra que irrompe, cada fome que se alastra, cada surto de doença que se espalha, cada decadência moral que se aprofunda, é como uma nova folha aparecendo na árvore profética. São sinais de cumprimento que se aproxima rapidamente. E ele nos pede não apenas para observar passivamente, mas para compreender profundamente, para enxergar a sequência divina e reconhecer o padrão do cronograma que ele codificou em suas palavras sagradas. Isto não é coincidência nem acaso, é design divino intencional. Os últimos dias serão marcados por caos que se intensifica progressivamente. É verdade, mas há uma estrutura oculta em tudo isso que se desenrola. Jesus nos deu um mapa espiritual, e cada alerta profético é uma milha percorrida nessa estrada. A escalada dos problemas, o aumento da perseguição contra os fiéis, a escuridão crescente na sociedade, todos eles são marcadores cronológicos precisos. Eles nos dizem o quão longe já avançamos no cronograma e nos dizem de forma inequívoca que o arrebatamento está se aproximando rapidamente. E a verdade linda nisto tudo é que este cronograma está repleto de esperança pulsante. Cada advertência carrega consigo uma promessa divina. Levante a cabeça, porque a sua redenção se aproxima. Os sinais não foram dados para assustar ou paralisar. Eles foram dados para preparar e equipar. Eles existem para despertar corações para a realidade de que estamos vivendo na estação do retorno do Senhor. Mais do que isso, os alertas de Jesus exigem discernimento espiritual aguçado. Nem todo desastre sinaliza cumprimento imediato, nem toda convulsão política é o momento exato da consumação. Mas ele nos deu padrões claros, sequências definidas e princípios espirituais para que aqueles que estão despertos possam interpretar os sinais com precisão. É por isso que a vigilância pessoal é absolutamente crucial. É por isso que oração constante, estudo profundo da Bíblia e alerta espiritual são as âncoras que nos mantêm firmes quando o mundo se torna turbulento e instável. Viver em alinhamento com o cronograma de Jesus significa cultivar um coração que enxerga espiritualmente, discerne com precisão e permanece firme na fé inabalável. Os sinais estão se intensificando mais rápido do que nunca antes na história. Guerras explodem em múltiplas regiões, nações se levantam umas contra as outras. A fome se espalha por continentes inteiros e a decadência moral acelera em velocidade alarmante. O cronograma profético de Jesus está se desenrolando diante dos nossos olhos neste exato momento. Ele está chamando seus seguidores para despertarem do sono espiritual, para reconhecerem os marcadores divinos
e para se prepararem para o momento em que o céu se encontrará com a terra no arrebatamento súbito e glorioso. Há uma urgência divina embutida em cada palavra que ele pronunciou, e hoje estamos começando a compreender isso não como profecia abstrata e distante, mas como uma realidade ativa e viva que afeta você e eu de forma pessoal e direta. Agora vamos mais fundo nesta revelação. Jesus não apenas alertou em fragmentos desconectados, ele estruturou um cronograma oculto dentro de seus ensinamentos que pode ser percebido por aqueles que têm olhos para ver. Se você ler com atenção e coração aberto, notará uma sequência clara e intencional. Ele começou com advertências gerais, guerras que se multiplicam, terremotos que sacodem fundações, fomes devastadoras e perseguições que viriam. Então ele avançou para indicadores mais específicos e detalhados. O surgimento de falsos profetas, que enganariam multidões, a disseminação global do Evangelho até os confins da terra e a crescente escuridão moral nos corações humanos. Finalmente, ele revelou o clímax definitivo: a vinda do Filho do Homem em glória radiante, o ajuntamento dos eleitos e o arrebatamento da sua igreja. É uma sequência divina, uma contagem regressiva profética escondida à vista de todos nas páginas dos evangelhos. Esta sequência não é linear no sentido de datas exatas e calendários rígidos, mas é cronológica em princípio e estrutura. Cada marcador se constrói sobre o anterior como uma corrente de sinais interligados. Jesus nos dá os indicadores iniciais primeiro, as condições do mundo que preparam o cenário para o que virá. Em seguida, ele adiciona camadas de teste e filtragem dos crentes, destacando a prontidão espiritual que determinará quem será levado no arrebatamento e quem ficará para trás. O cronograma é simultaneamente global e pessoal. É como se Jesus dissesse: observe o mundo ao seu redor, observe seu próprio coração e compreenda a ordem que coloquei nestes eventos que se desenrolam. Perceba como ele enfatiza o discernimento em cada estágio da jornada. Falsos profetas, engano generalizado e a tentação de se tornar morno espiritualmente não são distrações aleatórias ou coincidências sem importância. Eles são sinais cuidadosamente posicionados ao longo do cronograma divino. Eles testam a fé, revelam a prontidão real e preparam o coração para o momento climático que está por vir. Jesus sabia que compreender os sinais requer tanto observação externa quanto insight espiritual profundo. Ele queria que seus seguidores estivessem espiritualmente despertos, capazes de interpretar os marcadores com precisão e completamente preparados para responder quando o tempo chegasse ao seu cumprimento. Jesus também usa padrões de repentinidade em seus ensinamentos que não podem ser ignorados. Assim como os dias de Noé eram ordinários e rotineiros, até que o dilúvio veio de repente, e os dias de Ló eram mundanos, até que o julgamento caiu sem aviso, o arrebatamento ocorrerá de forma súbita e sem advertência para aqueles que não estão preparados. Esta repentinidade faz parte integral do cronograma oculto. A contagem regressiva escondida acelera à medida que os eventos se desenrolam diante de nós. Quanto mais nos aproximamos do estágio final, mais intensos os sinais se tornam em sua manifestação. E ainda assim, o arrebatamento acontecerá em um instante, pegando alguns de surpresa e elevando outros à glória, aqueles que reconheceram o padrão divino. Reconhecer este padrão é absolutamente crucial. Permite que você viva em prontidão sem medo paralisante, totalmente confiante de que está alinhado com o plano de Jesus para os últimos dias. O cronograma também possui marcadores espirituais embutidos dentro da vida cotidiana de cada crente. Prontidão pessoal, vida de oração constante, santidade prática e fé ativa não são apenas buscas individuais isoladas. Eles são sinais dentro da sequência profética maior que se desenrola. Jesus nos mostra que o cronograma do arrebatamento é tanto sobre a condição dos nossos corações, quanto sobre os eventos globais que assistimos nos noticiários. Ele nos convida a alinhar nossas vidas com seu plano divino, a caminhar em obediência radical e a viver alertas,
sabendo que cada momento de preparação fiel nos aproxima de fazer parte da noiva de Cristo que será arrebatada. Finalmente, o próprio Evangelho é uma parte vital do cronograma que não pode ser negligenciada. Jesus disse claramente que o Evangelho seria pregado a todas as nações antes que o fim viesse. A disseminação das boas novas é um marcador cronológico inegável. Cada avanço do Evangelho em territórios não alcançados, cada alma salva pela graça, cada testemunho compartilhado se alinha com a contagem regressiva oculta do arrebatamento. É uma sequência divina onde sinais globais, prontidão espiritual e a proclamação da verdade convergem em direção à hora climática quando Jesus retornará para buscar sua igreja. Meu amigo, compreender este cronograma oculto transforma radicalmente a maneira como vivemos nossas vidas. Não vagamos mais pela vida de forma casual e despreocupada. Observamos os sinais com atenção, guardamos nossos corações com diligência, discernimos os padrões que se repetem e vivemos com propósito definido, plenamente conscientes de que o arrebatamento pode ocorrer a qualquer momento sem aviso prévio. As palavras de Jesus não são profecia abstrata guardada em páginas antigas. Elas são um mapa vivo e pulsante projetado para nos guiar à prontidão, para despertar nossos espíritos adormecidos e para nos convidar à participação no momento glorioso do seu retorno triunfal. À medida que continuamos explorando o cronograma oculto, precisamos encarar a realidade de que os dias que antecedem o arrebatamento não serão calmos nem tranquilos. Jesus foi extremamente claro sobre isto. O mundo experimentará turbulência que se intensifica progressivamente. Guerras, convulsões políticas e inquietação civil fazem parte da sequência profética que ele descreveu com precisão. Ele disse que ouviremos falar de guerras e rumores de guerras, que nação se levantará contra nação e reino contra reino. Isto não é uma alegoria distante ou simbólica, é uma descrição literal do aumento da tensão na sociedade humana, um reflexo de um mundo que se torna cada vez mais escuro, enquanto a luz da verdade brilha mais intensamente para aqueles que estão despertos. Mas há mais do que apenas o caos externo que podemos observar. Há uma batalha espiritual acontecendo por baixo de tudo isso que vemos na superfície. Jesus advertiu que a perseguição se levantaria contra aqueles que permanecem fiéis ao seu nome. Ele disse que nos entregariam à tribulação, que nos matariam e que seríamos odiados por todas as nações por causa do nome dele. O cronograma oculto não é apenas uma série de eventos globais desconectados. É também um teste de resistência espiritual, um filtro para a prontidão verdadeira, uma maneira de separar corações que estão completamente alinhados com ele, daqueles que estão distraídos pelas coisas do mundo. Cada provação que enfrentamos, cada ato de oposição que sofremos, cada momento de resistência espiritual é um marcador ao longo desta sequência divina. O clima moral do mundo também é uma parte crucial do cronograma que não pode ser ignorada. Jesus falou sobre o aumento da ilegalidade e da transgressão, de pessoas que esfriaram em seu amor, de maldade que se multiplica exponencialmente. Quando você olha ao redor hoje, vê uma sociedade que está moralmente à deriva, uma cultura que celebra o compromisso com o erro e rejeita os padrões de Deus abertamente. Estes desenvolvimentos são sinais exatamente como ele disse, indicando que o fim está se aproximando rapidamente. Eles são alertas não para desespero paralisante, mas para despertar espiritual, para fortalecer a fé vacilante e para se preparar para o momento em que o arrebatamento acontecerá de forma súbita. A escalada é sistemática e intencional. Começa com sinais sutis facilmente ignorados pela maioria e gradualmente se intensifica em marcadores óbvios e inegáveis que ninguém pode negar. Guerras irrompem em múltiplas frentes. Nações entram em colapso sob o peso da corrupção. Desastres naturais disparam em frequência alarmante e o sofrimento humano aumenta a níveis sem precedentes. As palavras de Jesus revelam que estes eventos não são caos aleatórios sem propósito. Eles são estruturados, sequenciais e cheios de propósito divino.
Cada catástrofe que testemunhamos, cada declínio moral que observamos, cada ato de perseguição que os fiéis sofrem é um tique no relógio divino, nos aproximando inexoravelmente do momento em que o céu se encontrará com a terra e a igreja será reunida em glória celestial. E ainda assim, em meio a toda a turbulência e ao caos que nos cerca, o cronograma contém esperança radiante. Jesus repetidamente lembra seus seguidores de que estes sinais foram dados para despertar fé adormecida, para agitar corações endurecidos e para apontar em direção à redenção que se aproxima. Cada ato de fidelidade em meio à oposição, cada oração elevada em tempos difíceis, cada posição tomada pela justiça em meio à perseguição é parte da preparação para o arrebatamento glorioso. Aqueles que vigiam com atenção, aqueles que permanecem alertas espiritualmente, reconhecerão os sinais claramente e se alinharão com o plano divino que se desenrola. Também devemos reconhecer que estes eventos testarão profundamente nosso discernimento espiritual. Ensinamentos falsos se multiplicarão por todos os lados. O engano será desenfreado e até mesmo crentes genuínos enfrentarão confusão sobre o que é verdade. Jesus deixou absolutamente claro que vigilância espiritual é essencial para navegar estes tempos. Os sinais se desenrolarão em sequência previsível, mas também desafiarão nossa capacidade de perceber a verdade em meio ao engano. O cronograma oculto está repleto de camadas, eventos globais, testes espirituais e prontidão pessoal, todos se cruzando simultaneamente. Para compreendê-lo plenamente, devemos observar com olhos espirituais, orar com clareza de propósito e caminhar em obediência inabalável a Ele. Meu amigo, o arrebatamento não está distante em algum futuro nebuloso. Está se aproximando como uma tempestade no horizonte que você pode começar a ver se estiver olhando com atenção. Os eventos que o precedem estão se intensificando a cada dia que passa. As advertências estão se tornando mais claras e distintas, e a atmosfera espiritual está carregada de urgência palpável. As palavras proféticas de Jesus estão vivas em nosso tempo presente, e elas nos chamam a reconhecer os marcadores divinos, a preparar nossos corações com diligência e a estar prontos para o momento súbito e glorioso quando seremos reunidos em sua presença eterna. A sequência é precisa e intencional. O cronograma está escondido à vista de todos, e o convite à prontidão é pessoal, urgente e imediato para cada um de nós. À medida que avançamos mais profundamente no cronograma, há uma verdade que não pode ser ignorada ou suavizada. Nem todos os que se chamam crentes estarão prontos para o arrebatamento quando ele acontecer. Jesus falou claramente sobre uma separação, um teste definitivo, uma revelação do verdadeiro estado dos corações. Ele disse que 2 homens estarão no campo trabalhando lado a lado. Um será tomado e o outro será deixado para trás. 2 mulheres estarão moendo juntas no moinho. Uma será levada e a outra permanecerá. Esta separação é tanto literal quanto espiritual em sua natureza. Ela reflete o resultado da prontidão genuína, da vigilância constante e da obediência radical. Mostra que o cronograma não é apenas sobre eventos globais distantes, mas também sobre o alinhamento dos nossos corações com a vontade divina. Meu amigo, os sinais que discutimos foram projetados para despertar discernimento espiritual agudo. Aqueles que vigiam com atenção, que oram sem cessar e que vivem em alinhamento com os ensinamentos de Jesus, reconhecerão a sequência profética e responderão em prontidão completa. Aqueles que ignoram as advertências repetidas, que estão distraídos pelas preocupações superficiais do mundo, que negligenciam a preparação espiritual necessária, perderão o momento crucial. A separação não é sobre condenação arbitrária ou crueldade divina. É sobre ordem celestial, sobre revelar o verdadeiro estado de cada coração e chamar cada alma à responsabilidade pessoal diante de Deus. O cronograma está estruturado de tal forma que a prontidão é testada e provada antes do evento climático que está por vir.
Este teste começa com consciência espiritual aguçada. Jesus enfatizou repetidamente que seus seguidores devem permanecer vigilantes a todo momento. O mundo crescerá mais escuro a cada dia. Os desafios se intensificarão em magnitude e cada crente enfrentará escolhas que testarão a profundidade da fé. Você confiará nele quando tudo parecer perdido ao seu redor? Você permanecerá obediente quando a perseguição vier contra você? Você se manterá firme quando o engano se multiplicar por todos os lados? Estes momentos de escolha são os pontos de verificação do cronograma oculto. São marcadores que revelam quem está preparado para o arrebatamento e quem não está verdadeiramente pronto. Oração constante, santidade prática e vigilância espiritual são absolutamente essenciais para passar neste teste. Jesus disse para vigiar porque não sabemos em que hora nosso Senhor virá. Esta vigilância não é passiva ou casual. É engajamento ativo na fé, alinhando cada pensamento, cada palavra e cada ação com a vontade revelada de Deus. O cronograma não é meramente uma contagem regressiva de eventos externos que observamos de longe. É uma progressão espiritual pessoal que acontece dentro de cada coração. Cada ato de obediência sincera, cada momento de fidelidade em meio à provação, cada busca pela santidade move você mais perto da prontidão verdadeira. Aqueles que estão alertas serão levados no arrebatamento. Aqueles que estão espiritualmente adormecidos serão deixados para trás. A separação também diz respeito ao discernimento aguçado que precisamos desenvolver. Ensinamentos falsos, engano sofisticado e compromisso moral abundarão nos últimos dias. Jesus advertiu que muitos seriam desviados do caminho, que o amor esfriaria nos corações e que a fé seria testada até o limite extremo. O cronograma oculto está repleto destas provações espirituais. Elas foram projetadas não para punir arbitrariamente, mas para purificar, para refinar como ouro no fogo e para preparar os corações dos fiéis para o encontro glorioso. Reconhecer estes desafios quando eles vierem, permanecer firme em obediência radical e cultivar discernimento espiritual são passos críticos para se alinhar com o cronograma do arrebatamento que se aproxima. Finalmente, a separação aponta para a esperança radiante e gloriosa. Aqueles que estão prontos, que vigiam com atenção, que oram constantemente, que vivem em obediência radical, experimentarão a glória do arrebatamento em toda a sua magnitude. Os sinais que vemos, os testes que enfrentamos, a sequência de eventos que se desenrola, todos eles estão convergindo em direção àquele momento climático, quando Jesus retornará para buscar sua noiva purificada. O cronograma não é arbitrário ou aleatório. É estruturado com precisão, cheio de propósito divino e saturado de amor celestial. Ele revela tanto a urgência quanto a esperança do arrebatamento que se aproxima rapidamente. Cada advertência que Jesus deu, cada sinal que testemunhamos, cada desafio que enfrentamos foi projetado para nos guiar à prontidão completa e para nos convidar à participação na glória que aguarda os fiéis. Meu amigo, enquanto refletimos sobre esta parte do cronograma, compreenda isto com absoluta clareza. Prontidão não é opcional para quem deseja ser arrebatado. Vigilância não é opcional. Fidelidade não é opcional. Os sinais estão se intensificando exponencialmente. Os testes estão aumentando em dificuldade e a separação das almas está se aproximando rapidamente. As palavras de Jesus estão vivas neste momento, chamando cada um de nós a despertar do sono espiritual, a discernir com precisão e a nos preparar com diligência. O cronograma oculto do arrebatamento é um mapa divino e ele está se desenrolando diante dos nossos olhos neste exato momento. O convite à prontidão está aqui agora e a hora é extremamente urgente. Aqueles que vigiam com atenção, que oram sem cessar, que alinham seus corações com a vontade dele, estarão prontos para o momento em que o céu encontra a terra na reunião gloriosa da sua igreja. Agora que caminhamos juntos através dos sinais proféticos, da estrutura oculta do cronograma, dos eventos que antecedem o arrebatamento e da separação das almas, é tempo de trazer tudo isso para dentro da sua vida diária e prática.
Compreender o cronograma profético é uma coisa importante, mas viver em alinhamento completo com ele é algo totalmente diferente e mais profundo. As palavras de Jesus exigem ação concreta, alerta espiritual constante e um estilo de vida de obediência que espelha a urgência dos tempos em que vivemos. O arrebatamento não é uma história distante de um futuro nebuloso. É uma realidade iminente que se aproxima rapidamente. E a maneira como vivemos hoje, neste exato momento, determina se estaremos prontos para aquele instante glorioso. Cada dia que amanhece é uma oportunidade de alinhar seu coração com a vontade divina. A oração não é meramente um ritual religioso vazio. É uma linha vital de conexão com o céu. Quando você ora com sinceridade, está se conectando com o ritmo divino do cronograma celestial. Jesus ensinou que aqueles que vigiam e oram não cairão em tentação devastadora. Isto é absolutamente crítico, porque o cronograma oculto não é apenas sobre eventos externos que observamos nos noticiários. É sobre prontidão interna que se desenvolve no coração. Alerta espiritual constante, a cultivação da santidade prática e a busca por intimidade profunda com Jesus são os verdadeiros marcadores de prontidão genuína. Cada oração elevada ao trono, cada ato de obediência radical, cada escolha de viver fielmente em um mundo moralmente turbulento é um passo em sincronia com o relógio divino que avança. Discernimento espiritual é igualmente essencial nestes tempos finais. O mundo está repleto de distrações intermináveis, engano sofisticado e compromisso moral em todos os níveis. Jesus advertiu que falsos profetas se levantariam em grande número e que muitos seriam desviados do caminho estreito. Estar desperto nos últimos dias significa reconhecer estes enganos com clareza, rejeitar o que é falso com firmeza e abraçar a verdade com fé inabalável. O cronograma possui múltiplas camadas que se entrelaçam: sinais globais, prontidão pessoal e discernimento espiritual, todos convergindo para revelar se uma alma está genuinamente preparada para o momento súbito, quando o céu encontra a terra. Alinhar sua vida significa praticar discernimento aguçado em cada interação diária, em cada decisão que toma e em cada escolha que faz, filtrando absolutamente tudo através da lente da palavra de Deus. Santidade é outro componente vital que não pode ser negligenciado. O arrebatamento é um momento de perfeição e glória celestial, e Jesus nos chama a refletir isso em nossas vidas aqui e agora. Santidade não é apenas comportamento moral externo ou aparência religiosa. É um estado profundo de coração, mente e espírito completamente rendidos a Ele. O cronograma oculto está repleto de oportunidades para cultivar esta santidade prática. Quando o mundo se torna mais escuro ao nosso redor, quando a decadência moral se espalha como praga, quando o amor esfria nos corações humanos, cada ato de obediência radical, cada gesto de bondade genuína, cada momento de oração sincera e cada ato de adoração pura se torna um marcador de prontidão para o encontro glorioso. É através deste alinhamento completo com a vontade dele que nos preparamos para encontrá-lo em glória eterna. A urgência é a chave que abre a porta da compreensão. O cronograma que Jesus descreveu está avançando a cada dia, a cada hora, a cada momento que passa. Nações se levantam e caem em questão de anos. A decadência moral se espalha como fogo descontrolado. Guerras e rumores de guerras se intensificam em múltiplas regiões. Desastres naturais aumentam em frequência alarmante e a perseguição contra os fiéis cresce em intensidade. Estes eventos não são aleatórios ou sem conexão. São marcadores sequenciais do cronograma oculto que se desenrola. Viver com os olhos abertos significa observar estes eventos com atenção espiritual, discernir os padrões que se repetem e permitir que eles aguçem sua fé em vez de enfraquecê-la. Cada evento que testemunhamos, cada provação que enfrentamos, cada desafio que surge é uma oportunidade para testar sua prontidão real, para refinar sua obediência e para aprofundar sua intimidade com Jesus Cristo. Finalmente, viva com esperança transbordante que nada pode abalar.
O cronograma, embora seja urgente e exija resposta imediata, também está repleto de promessa gloriosa. Jesus nos lembra constantemente de que mesmo enquanto os sinais se intensificam ao nosso redor, a redenção está próxima e se aproxima rapidamente. O arrebatamento é um momento de glória indescritível, uma intercessão divina, onde o céu encontra a terra e os fiéis são reunidos para estar com Cristo para sempre na eternidade. Alinhar sua vida com o cronograma dele não é sobre medo paralisante ou terror constante, é sobre antecipação alegre, excitação espiritual e esperança inabalável que nada neste mundo pode roubar. Cada momento de preparação fiel que você vive te aproxima daquele encontro glorioso onde tristeza, pecado e luta são deixados para trás definitivamente e a alegria eterna começa sem fim. Hoje, enquanto chegamos ao final desta jornada profunda, quero que você respire fundo e permita que esta verdade penetre até o mais profundo do seu ser. As palavras de Jesus estão vivas, pulsando com urgência e esperança simultâneas. O cronograma do arrebatamento está escondido à vista de todos dentro dos evangelhos, codificado em sinais claros, advertências repetidas e marcadores espirituais inconfundíveis. É simultaneamente global e profundamente pessoal para cada coração. Cada guerra que irrompe, cada fome que devasta, cada colapso moral que testemunhamos é um sinal inegável. Cada ato de oração sincera, cada escolha de obediência radical, cada passo dado em santidade, alinha sua alma com o plano que se desenrola diante de nós. O cronograma está avançando inexoravelmente e a hora está se aproximando rapidamente. Não há espaço para complacência espiritual neste momento crítico da história. Jesus nos advertiu repetidamente com palavras que não deixam margem para dúvida. Vigie com atenção, ore sem cessar, permaneça vigilante a todo momento e não seja enganado pelas vozes que se multiplicam. Os sinais estão se multiplicando exponencialmente. O mundo cresce mais escuro a cada dia que passa, mas a luz da fé brilha mais intensamente para aqueles que estão espiritualmente despertos. A separação das almas é iminente e inevitável. Aqueles que estão genuinamente prontos serão levados no arrebatamento glorioso. Aqueles que não se prepararam adequadamente serão deixados para trás para enfrentar as consequências. Isto não é condenação arbitrária, é ordem divina estabelecida desde a fundação do mundo. É amor divino chamando cada alma à responsabilidade. É um convite urgente para despertar, para alinhar e para viver completamente pronto para o retorno glorioso de Cristo. Viver em alinhamento com o cronograma profético significa viver de forma intencional e propositada. Significa acordar cada manhã com um coração sintonizado com Deus, discernindo a verdade em meio ao engano, abraçando a santidade como estilo de vida e caminhando em fé inabalável. Cada decisão que você toma importa profundamente. Cada ato de obediência sincera, cada momento dedicado à oração fervorosa, cada busca pela justiça fortalece sua prontidão para o encontro glorioso. Os sinais no mundo ao seu redor não são apenas indicadores distantes, são oportunidades divinas guiando você a viver em sincronia com o relógio celestial, para que quando o momento chegar, sua alma esteja preparada, seu coração esteja firme e seu espírito esteja completamente alinhado com Jesus Cristo. O arrebatamento não é um sonho distante ou uma fantasia religiosa. É uma realidade presente que se desenrola ao nosso redor e dentro de nós, neste exato momento. O cronograma que Jesus codificou em suas palavras está avançando dia após dia, momento após momento, sem parar. Nações se levantam e caem em convulsões políticas. A decadência moral se espalha como praga devastadora. Guerras e rumores de guerras se intensificam em múltiplas frentes. A perseguição contra os fiéis cresce em ferocidade, e desastres naturais atingem com frequência sem precedentes. Todos estes são marcadores claros e inconfundíveis. Mas também são marcadores espirituais as orações que você eleva, os atos de fé que você demonstra, os momentos de obediência que você escolhe
e a busca pela santidade que você mantém em sua vida diária. O cronograma oculto é um ritmo divino que pulsa através da história, e ele está chamando você a viver desperto, alerta e completamente pronto para o que está por vir. E aqui está a verdade mais linda e transformadora de todas. A esperança está viva e pulsante no meio da urgência. O arrebatamento é um momento de glória indescritível, uma intercessão divina onde o céu toca a terra, onde os fiéis são reunidos em um instante e onde a eternidade começa sem fim. O cronograma pode ser urgente e os sinais podem ser claros, mas o convite está repleto de amor incondicional. Jesus está chamando você neste momento para despertar do sono espiritual, para alinhar seu coração com o dele, para vigiar com atenção constante, para orar sem cessar e para viver completamente pronto para o encontro glorioso. Ele te convida a participar do clímax da história humana, a fazer parte da noiva purificada, a entrar na glória que aguarda os que permanecem fiéis até o fim. Então, meu amigo, minha amiga, deixe este ser o seu chamado hoje e todos os dias que se seguirem. Observe os sinais com olhos espirituais abertos, discirna os tempos com sabedoria celestial. Alinhe seu coração completamente com a vontade divina. Viva em santidade prática e radical. Ore sem cessar em todo o tempo. Cultive fé inabalável que resiste a todas as tempestades. E, acima de tudo, permita que a esperança transbordante encha sua alma até transbordar, sabendo com absoluta certeza de que o arrebatamento, a reunião dos fiéis, o encontro glorioso com Jesus está mais próximo do que você imagina. O cronograma está avançando sem parar. O céu está pronto e preparado. E você, meu querido amigo, é chamado a estar pronto também neste exato momento. Não há segunda chance uma vez que o momento chegar de forma súbita. Prepare-se agora com toda diligência. Viva espiritualmente desperto a cada instante e caminhe com confiança em direção ao cumprimento das promessas de Deus, que são sim e amém. Sua redenção se aproxima rapidamente e o momento de alegria eterna está mais perto do que você pensa. Que seu coração esteja pronto, que sua fé esteja firme e que você esteja completamente alinhado com o plano glorioso que está se desenrolando diante dos seus olhos neste tempo final. Se este vídeo tocou seu coração e despertou algo profundo dentro de você, deixe seu like agora mesmo, inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que vão fortalecer sua fé. E compartilhe esta palavra urgente com todos aqueles que precisam ouvir, porque o tempo é curto e a mensagem é vital para cada alma que ainda tem ouvidos para ouvir e coração para responder.